O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 131. Os discursos de águas belas. Não roubar e não desejar as coisas alheias. O pecado de Herodes. Valtorta escreve em 15 de março de 1945. Deus dá a cada um o necessário. Isto é a verdade. Que é necessário ao homem? O luxo? Um grande número de servos? As terras, cujos campos não se podem contar? Os banquetes, que começam com o pôr do sol e terminam com o romper da aurora? Não. Necessário para um homem é um teto, um pão e uma veste. O indispensável para viver. Olhai ao redor de vós. Quem são os mais alegres e os mais sãos? Quem é que goza de uma velhice sadia e serena? Os gozadores? Não. Aqueles que honestamente vivem, trabalham e desejam. Esses não têm o veneno da luxúria e permanecem fortes. Não têm o veneno das crápulas e permanecem ágeis. Não têm o veneno das invejas e permanecem alegres. Enquanto que aquele que deseja ter sempre mais, marca sua paz e não goza, mas envelhece precocemente, queimado pela inveja e pelo abuso. Poderia unir o mandamento do não roubar àquele do não desejar o que é dos outros? Porque, de fato, o desejo excessivo impele ao furto. Não há mais do que um rápido passo deste para aquele. É ilícito todo desejo? Não digo isto. O pai de família que, trabalhando no campo ou na oficina, deseja tirar daí o pão para os seus filhos, na verdade não peca. Ao contrário, está cumprindo o seu dever de pai. Mas aquele que, em vez disso, não deseja outra coisa senão gozar mais e se apropria do que é dos outros para conseguir gozar mais, esse peca. A inveja, porque parece o que é o desejo de coisas alheias, senão a avareza e a inveja? A inveja separa de Deus, meus filhos, e une a Satanás. Não pensais que o primeiro que desejou o que era dos outros foi Lúcifer. Era o mais belo dos arcanjos e gozava de Deus. Deveria ter ficado contente com isso. Invejou a Deus, quis ser Deus e tornou-se o demônio, o primeiro demônio. Segundo exemplo, Adão e Eva tudo tiveram. Gozavam do paraíso terrestre. Gozavam da amizade de Deus. Felizes com os dons da graça que Deus lhes havia dado. Deveriam se contentar com isso. Invejaram a Deus em seu conhecimento do bem e do mal e foram expulsos do Éden, tornando-se os proscritos mal vistos a Deus. Foram os primeiros pecadores. Terceiro exemplo, Caim invejou Abel por sua amizade com o Senhor e tornou-se o primeiro assassino. Maria, irmã de Arão e Moisés, invejou o irmão e tornou-se a primeira leprosa da história de Israel. Poderia, passo a passo, conduzir-vos por toda a vida do povo de Deus e veríeis que o desejo imoderado fez de quem o teve um pecador e da nação um castigo. Porque os pecados dos particulares se acumulam e provocam os castigos das nações. Assim como grãozinhos e mais grãozinhos de areia, acumulados em séculos e séculos, provocam um desmoronamento que submerge as cidades com seus moradores. Muitas vezes os tenho citado como exemplos pequenos, porque são simples e confiantes. Hoje eu vos digo: imitai os pássaros em sua liberdade quanto aos desejos. Olhai, agora é inverno. Há pouco alimento nos pomares, mas eles se preocupam em acumulá-lo no verão? Não, eles confiam no Senhor.
Sabe que um vermezinho, um pequeno grão, uma migalha, uma aranhazinha, uma pequena mosca em cima d'água sempre conseguirão pegar para o seu papinho. Sabem que uma chaminé quente ou um floco de lã sempre haverá para se refugiarem ali no inverno, como sabem que quando chegar o tempo que vão precisar de feno para os seus ninhos e mais alimento por causa dos filhotes, haverá feno bastante nos prados e suculento alimento nos pomares e nos sulcos, e de muitos insetos estarão cheios o ar e a terra. E cantam baixinho: obrigado, ó Criador, por tudo o que nos dás e nos darás, prontos a louvar a Deus com suas gargantas, quando na época dos amores desfrutarão da esposa e se verão multiplicados na prole. Haverá criatura mais alegre que o pássaro? Contudo, o que é a sua inteligência, comparada à inteligência humana? Uma lasquinha de cílios em relação a uma montanha. Mas vos ensina, em verdade eu vos digo, que possui a alegria do pássaro aquele que vive sem desejos impuros. Ele confia em Deus e sente que Deus é Pai. Ele sorri ao dia que surge e à noite que desce, porque sabe que o sol é seu amigo e que a noite é sua nutriz. Ele olha sem rancor para os homens e não teme as suas vinganças, porque não os prejudica de nenhum modo. Ele não receia pela sua saúde, nem pelo seu sono, porque sabe que uma vida honesta mantém longe as doenças e dá um doce descanso. Finalmente, ele não teme a morte, porque sabe que, tendo agido bem, só pode receber o sorriso de Deus. O rei também morre, o rico também morre. Não é o cetro que afasta a morte, nem o dinheiro do rico que compra a imortalidade. Como diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores são uma coisa risível as coroas e as moedas, mas só tem valor uma vida divina na lei, vivida na lei. Que é que estão dizendo aqueles homens lá no fundo? Não tenham medo de falar. Estávamos dizendo que o Antipas, de que pecado ele é culpado? De furto ou de adultério? Não gostaria que ficasseis olhando para os outros, mas para os vossos corações. Mas eu vos respondo que ele é culpado de idolatria, adorando mais a carne do que a Deus, de adultério, de furto, de desejo ilícito e dentro em breve de homicídio. Será salvo por ti, que és o Salvador? Eu salvarei aqueles que se arrependem e voltam para Deus. Os impenitentes não terão redenção. Disseste que é ladrão, mas o que ele roubou? A mulher do irmão. O furto não é só de dinheiro. É furto também tirar a honra de um homem. Tirar a virgindade de uma moça. Tirar a um marido a sua mulher. Como também é levar um boi do vizinho, ou apanhar frutos de suas plantas. O furto, pois, agravado pela libidinagem ou pelo falso testemunho, torna-se mais grave pelo adultério ou pela fornicação e pela mentira. E uma mulher que se prostitui, que pecado faz? Se é casada, é de adultério e furto contra o seu marido. Se é solteira, é de impureza e furto contra si mesma. Contra si mesma? Mas ela dá o que é dela. Não. O nosso corpo é criado por Deus para ser templo da alma, que é o templo de Deus. Por isso deve ser conservado honesto, porque senão a alma fica despojada da amizade de Deus e da vida eterna. Então uma meretriz só pode ser de Satanás? Todo pecado é um meretrício com Satanás. O pecador, assim como uma fêmea que é paga, se dá a Satanás para os amores ilícitos, esperando receber dele lucros sujos. Grande, bem grande é o pecado de prostituição que torna os que o cometem semelhantes aos animais imundos. Mas ficai sabendo que qualquer outro pecado capital não é menos do que isso. Que direi da idolatria? Que direi do homicídio? Contudo, Deus perdoou os israelitas depois do bezerro de ouro. Perdoou a Davi depois do seu pecado, que era duplo. Deus perdoa a quem se arrepende. Seja o arrependimento na proporção do número e da gravidade das culpas. Eu vos digo que a quem mais se arrepende, mais será perdoado. Porque o arrependimento é uma forma de amor.
de um amor operante. Quem se arrepende diz a Deus com o seu arrependimento: não posso viver com a tua ira, porque eu te amo e quero ser amado. E Deus ama quem o ama. Por isso digo, quanto mais alguém ama, mais é amado. Quem ama totalmente tem tudo perdoado. E esta é a verdade. Ide, mas antes ficai sabendo que está às portas da cidade uma viúva, carregada de filhos e passando uma grande fome. Ela foi despejada da casa por causa de dívidas, e ainda pode dizer obrigada ao patrão por tê-la apenas despejado. Eu usei o vosso óbolo para comprar pão para eles, mas eles precisam de um abrigo. A misericórdia é o sacrifício mais agradável, Senhor. Sede bons em meu nome e em seu nome. Vos garanto a recompensa. O povo cochicha, se aconselha e discute entre si. Enquanto isso, Jesus está curando um quase cego e ouvindo uma velhinha que veio de Doco para pedir-lhe que vá à casa de sua nora que está doente. É uma longa história de lágrimas que eu, meio morta, como estou hoje, não posso transcrever. E por sorte tudo termina, porque eu não estou mais em condições mesmo com essa crise cardíaca que dura já 3 horas e me perturba até a vista. Valtorta diz: Fiat.